Essa é a era industrial e ela começa a partir do século XX. Na era industrial nós temos 4 pontos negativos e 3 pontos positivos em relação ao vinho. Os negativos são, primeiro, fraudes. Muito comum se fraudar vinhos, se vender vinhos de alta qualidade, de alta gama, mas na verdade vinificar um vinho ruim, rotular com outras marcas, a famosa pirataria. As guerras, com um destaque para a Primeira Guerra Mundial, que teve uma falta que deu uma falta de equilíbrio econômico que prejudicou o vinho. O mau tempo, para vocês terem uma ideia, de 40 safras francesas, 10 foram consideradas de regular a boa. Então o mau tempo prejudicou muito essa época da era industrial e também a lei seca dos Estados Unidos, que proibia qualquer consumo de bebidas alcoólicas, venda comum na rua, por exemplo. 3 principais pontos positivos foram a criação da denominação de origem. Denominação de origem é dar nome a uma origem. Então a criação de denominação de origem evitava que se fossem fraudados, ou tentava evitar que se fraudassem vinhos rotulando grandes linhas de vinhos, grandes produtores, mas na verdade eram vinhos comuns de qualquer região do mundo. O segundo ponto positivo foi a refrigeração, que chegou principalmente nos países quentes, fazendo com que eles conseguissem vinificar, principalmente vinhos brancos e rosés, com uma temperatura controlada, com que eles conseguissem dominar todo o processo de vinificação através da refrigeração. E o terceiro ponto positivo foi a onda dos varietais. Esse foi um contraponto à denominação de origem. A denominação de origem, ela foi feita na Europa, primeiramente. E os Estados Unidos, que eram um dos principais países que fraudavam os vinhos europeus e vendiam como um Bordeaux, como um Borgonha, decidiram então fazer o seguinte: já que eu não posso vender o vinho com o nome Bordeaux e Borgonha e ganhar com isso, eu vou revelar qual é a uva que tem nesse vinho e eu vou rotular como a uva, como um varietal. E essa sacada foi uma sacada inteligente do aspecto marketológico. Não sei se diz essa palavra, mas foi de uma questão de marketing, porque as pessoas que iniciavam no mundo do vinho conheciam muito mais, ou tendiam a conhecer muito mais o varietal, a uva que era feita daquele vinho, do que a região. Porque para entender a região, você tem que entender método de produção, as leis da região. E se o vinho era vendido como Chardonnay, bastava você entender como era Chardonnay, que mais ou menos você entendia como era aquele vinho. E essa onda de varietais atingiu a Europa. Hoje em dia, muitos países europeus fazem vinhos varietais porque perceberam que o mercado atende melhor quando o vinho especifica a uva, e principalmente os consumidores mais jovens no mundo dos vinhos preferem ou entendem melhor os varietais do que os vinhos de grandes regiões, que tem um composto histórico e técnico para entender essas regiões. Então isso aqui é um pouquinho da era industrial, dos pontos negativos, mas dos pontos positivos que vieram posterior aos negativos para evoluir o nosso vinho até chegar nos dias de hoje.